Tulipe ou lírio dos vales. Nessa primeira parte, eu vou estar falando sobre o primeiro ponto da teologia tulipe, que é chamada de depravação total. Porém, muitos calvinistas, eles vão além e eles ensinam também a incapacidade total, ou seja, que o homem ele é incapaz até mesmo de responder ao chamado de Deus sem uma operação irresistível e exclusiva da graça. Eu concordo plenamente de que o homem ele nasce depravado. A Bíblia ela vai declarar que todos pecaram e que não há um justo sequer e que todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados e que nós necessitamos desesperadamente da graça de Deus. Mas a questão é: será que a depravação do homem significa que ele é incapaz de responder ao chamado de Deus? Acredito que não, porque a própria Escritura apresenta o Senhor Jesus Cristo como a verdadeira luz que ilumina todo o homem. Em João 1 vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. No versículo 9 diz que ele é a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. O texto não diz que ele ilumina apenas os eleitos, ele ilumina todo o homem. O lírio dos vales não apenas expõe o pecado do homem, mas ele também concede luz suficiente para torná-lo responsável diante de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo declarou em João 12:32: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Nós devemos observar ao que o Senhor Jesus Cristo disse e não ao que ele não disse. E ele não disse que somente os eleitos que iam ser atraídos por ele. Ele não disse alguns, ele disse todos. E o chamado do evangelho, ele é universal. E quando Jesus ele confrontou os líderes religiosos, ele não disse: vocês não podem vir porque vocês não foram eleitos. E ele também não disse: vocês não podem vir porque não foram predestinados. Mas ele afirmou: e não quereis vir a mim para terdes vida. O problema deles não era a falta de capacidade intelectual para responder, era a rebelião da vontade. Eles não quiseram vir. E além disso, Deus testemunha de si mesmo através da criação. Em Romanos 1,19 vai dizer: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. A própria condenação pressupõe responsabilidade. Deus também, ele testemunha através da consciência. Isso está registrado em Romanos 2,15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Isso significa que Deus ilumina através da criação, da consciência e, acima de tudo, através do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ser julgados pelo evangelho, e não por um sistema de teologia, não pela Torá e não por tradições humanas, mas pelo evangelho. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo pode dizer em Mateus 11:28: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Se ninguém pudesse responder a este convite, o chamado perderia o seu sentido. Porém, o Senhor Jesus Cristo, ele não zomba dos pecadores. Ele nos chama sinceramente, ele nos faz um convite verdadeiramente e ele nos atrai amorosamente. E é por isso que eu afirmo que eu creio na depravação total do homem, mas eu rejeito a ideia de incapacidade total que elimina a responsabilidade humana diante do chamado divino. A humanidade está perdida sem Cristo. Porém, o lírio dos vales, ele ilumina cada pessoa, ele chama cada homem, ele torna cada homem responsável pela resposta que dá ao evangelho. E entre a incapacidade total da tulipa e o chamado universal do lírio dos vales, eu fico com o Senhor Jesus Cristo.